você está na série Revisão Direito Eleitoral que concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC, e você está no YouTube, canal do Que Concursos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós vamos conversar hoje sobre coligações partidárias e fidelidade partidária. Coligações regulamentadas na Lei 9504 de 97, fidelidade partidária regulamentada na Lei 9096 de 1995. Se você chegou aqui sem material, não tem problema. Você pode acessá-lo no link que está na descrição do vídeo, ou ainda você pode buscar esse material e todos os outros das lives anteriores no blog Professora Raquel Tinoco, ou ainda acessá-lo pelo link na bio do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Já convido você a me seguir por lá. Não teremos interação ao vivo, esta aula é gravada, mas isso não quer dizer que você não possa enviar a sua dúvida. Você pode enviar a sua dúvida para o blog ou até mesmo para o direct do Instagram, certo? Então já vou compartilhar o slide com você, para que a gente comece a nossa conversa agora. Direito Eleitoral, série Revisão, coligações partidárias e fidelidade partidária. CESP, SEBRASP, questão número 1, adaptada. Você tem aqui uma assertiva que foi retirada de uma questão com várias alternativas e transformada em uma questão de certo e errado, para que nós pudéssemos ficar dentro do tema da conversa de hoje. Então vamos lá. A respeito de coligações e federações de partidos, considerando as disposições constitucionais e a Lei 9096 de 95, julgue o seguinte item. A vedação à celebração de coligações aplica-se às eleições majoritárias e proporcionais? Mentira, nada disso. Aplica-se apenas às eleições proporcionais. Coligações mantidas para eleições majoritárias, coligações vedadas para eleições proporcionais. E a vedação vem do próprio texto da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 17, parágrafo 1º. Hoje, vedação às coligações proporcionais. Para o sistema proporcional, hoje, a aliança se faz por intermédio de federações partidárias. Então, federações partidárias, alianças para o pleito proporcional, e também atuam as federações no pleito majoritário. Mas, para o pleito majoritário, você tem tanto os partidos isolados, quanto as coligações, quanto a própria federação podendo lançar candidatos. Então, é essa a diferença. A vedação aqui se dá apenas para o sistema proporcional, vedadas as coligações proporcionais. O que são coligações? Coligações são alianças partidárias para um determinado pleito. Ela se comporta perante a Justiça Eleitoral como um só partido, mas ela tem vida temporária, ou seja, as coligações são dissolvidas após o pleito eleitoral. Então venho para cá, nada de vedar coligação majoritária. A vedação somente se aplica à eleição proporcional, gabarito errado. Item 2. Julgue o item seguinte a respeito da Lei 9504 de 97, norma geral das eleições e respectivas alterações. A coligação pode, em sua denominação, conter pedido de voto para partido político dela integrante? Claro que não. Claro que não. A coligação não pode ter em sua denominação pedido de voto para partido político que a integra. A coligação poderá ter denominação própria, e essa denominação própria
pode ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, mas essa denominação não pode, de forma alguma, conter pedido de voto, dentre outras vedações. Onde eu tenho a regulamentação das coligações na Lei das Eleições? Artigo 6º. Artigo 6º da Lei das Eleições, parágrafo 1º-A, traz a seguinte redação: a denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Então, ela tem denominação própria, que pode ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, mas ela não pode, em sua denominação, coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Gabarito errado, questão número 3. Assinale a opção correta de acordo com a Lei das Eleições. Letra A. As coligações terão denominações próprias, que não poderão coincidir com o nome de candidatos, e na propaganda para o pleito majoritário, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Corretíssimo. Corretíssimo. No pleito majoritário, para que o eleitor tenha certeza absoluta do seu voto, na propaganda eleitoral, eu tenho que ter todas as siglas dos partidos que integram aquela coligação. Para quê? Ora, muitas vezes o eleitor se identifica com um partido, mas não se identifica com outro. Então, ele precisa saber de forma clara que alianças estão sendo formadas para que ele possa decidir pelo seu voto. Então, no pleito majoritário, na propaganda eleitoral, eu preciso ter a indicação, preciso obrigatoriamente ter na sua denominação ou sob o nome da coligação as legendas de todos os partidos que a integram. Então, gabarito letra A. O que está errado na letra B? Nas eleições para cargos do Legislativo, somente serão computados ao partido os votos dados a candidato que não participe de legenda partidária. Assertiva totalmente confusa, já que aquele candidato, para concorrer a uma eleição, precisa estar representado por um partido político, por uma legenda partidária. Outra coisa, quando eu falo nas eleições para cargos do Legislativo, caso a banca tenha tentado fazer uma referência ao voto de legenda, lembre que aqui eu tenho senador. E senador é majoritário. E não há que se falar em voto de legenda para o pleito majoritário, mas somente para o pleito proporcional. Letra C. Em razão da sua responsabilidade subsidiária, o partido político somente será acionado para o pagamento de multas em face de propaganda eleitoral extemporânea de seus candidatos, caso esses candidatos não realizem o pagamento devido no tempo real. Mentira, a solidariedade aqui ou melhor, a responsabilidade aqui é solidária. No pagamento das multas, a responsabilidade é solidária entre o candidato e o partido político, que aquele candidato ao qual o candidato é filiado, não se falando, é lógico, na responsabilidade dos demais partidos que integram a coligação. Então, é partido e candidato daquele partido. Letra D. Nas eleições majoritárias para os pleitos estadual e federal, serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos, excluindo-se os votos brancos e nulos. Errado. Errado. Maioria simples para senador e para prefeitos e vice-prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores. Se eu estou falando de pleito estadual, eu estou falando de governador. Se eu estou falando de governador,
maioria absoluta. Se eu estou falando de pleito federal, presidente da República, também maioria absoluta, ou seja, majoritário absoluto ou de 2 turnos. Conferindo no texto da lei, coligações, a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes da propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Vamos para a próxima questão, questão número 4, questão atualizada para você. Alguns partidos políticos realizaram em uma mesma circunscrição coligação para a eleição majoritária. Até aí tudo bem. Cientes da força de um dos candidatos, esses partidos decidiram, por maioria, adotar como denominação da coligação o nome desse candidato. Um dos partidos que compõe a coligação não aceitou e irá atuar de forma isolada. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. O item nada tem a ver com o enunciado. Durante o processo eleitoral, os partidos políticos que compõem uma coligação funcionam como um só partido frente à Justiça Eleitoral, devendo designar um representante com atribuições de presidente de partido. Certíssimo! Coligações funcionam perante a Justiça Eleitoral como um só partido. A coligação deverá designar um representante que fará as vezes de presidente de partido político. Mas nem por isso, embora o item nada tenha a ver com a previsão do enunciado, não custa falar um pouquinho sobre essa atuação isolada de partido político coligado. Então vejamos aqui, artigo 6º, parágrafo 1º, a coligação terá denominação própria, que pode ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Interesses entre os partidos. E, lógico, a coligação precisa de um representante. Os partidos políticos têm um presidente. A coligação vai ter um representante designado pelos partidos que compõem a coligação e esse representante fará, às vezes, de presidente de partido político. A coligação não se comporta como uma só agremiação. Então, esse representante é como se fosse o presidente daquela coligação, daquela agremiação. Então, é o representante da coligação. Volto para cá. É possível um partido coligado atuar de forma isolada no processo eleitoral? É sim. Parágrafo 4º. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação. Então, veja. Quando ele questiona a validade da própria coligação, que foi o que o enunciado trouxe para você. Um dos partidos que compõe a coligação não aceitou e irá atuar de forma isolada. Para que ele atue de forma isolada, ele precisa questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção que estabeleceu essa aliança e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. Registro de candidatos, publicação do edital com os requerimentos, prazo de até 5 dias para a ação de impugnação ao registro de candidatura. Então, da convenção do seu partido até o prazo final para a ação de impugnação ao registro de candidatura. É o momento, é o período em que ele tem que questionar a validade da coligação para que possa atuar de forma isolada no processo eleitoral. Então, gabarito da questão correto, mas eu trouxe para você alguns comentários relacionados ao enunciado. Item 5.
Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir. Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar de seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não o torne inelegível na eleição subsequente. Mais uma vez a banca tentando induzir você a erro. Quando eu falo candidato do poder legislativo, eu estou incluindo senador. Exatamente. E senador concorre pelo princípio majoritário. E não há que se falar em infidelidade partidária para o princípio majoritário. Então, veja, ao poder legislativo, salvo senador. Certo? Ao poder legislativo, salvo senador. Por quê? Porque no sistema proporcional, o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Então, sim, para que ele possa se desfiliar do partido e filiar-se a um outro partido político, ele precisa alegar justa causa. Se ele não tem uma justa causa, é a hipótese de ação de perda do mandato, ou ação de decretação de perda de mandato eletivo. Então, ele perde o mandato que volta para o partido. Quem afirma isso é a súmula número 67 do TSE. A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Atenção, somente se aplica ao sistema proporcional. Senador é majoritário, certo? E outra coisa, você precisa ter em mente que quem veio regulamentando essa questão foi a resolução 22.610 do TSE, muito antes do artigo 22A da Lei 9096 de 95. E lá na resolução 22.610, você tem a competência para as ações de decretação de perda do mandato eletivo. Cabe ao TSE processar e julgar o mandato relativo ou o pedido relativo a deputado federal, atenção, e cabe ao Tribunal Regional Eleitoral os demais casos, TRE, demais casos. Certo? Então, tome cuidado. Aqui você tem uma previsão totalmente diferente daquilo, ou seja, da competência estabelecida no Código Eleitoral em relação a eleições federais e eleições municipais. Certo? Então, resolução 22.610 de 2007 do TSE traz a seguinte previsão, em seu artigo 2º. Artigo 2º da resolução, você tem a seguinte previsão: o Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo a mandato federal. Então, que mandato federal você tem aqui? Deputado federal, já que senador é majoritário e nos demais casos é competente o Tribunal Eleitoral do respectivo estado. Então, aqui você tem deputado estadual, deputado distrital e vereador. Tome cuidado. Então, nos demais, tirei deputado federal, que é o TSE, todos os demais casos cabem ao TRE. Então, essa é uma ótima questão para se explorar em prova. Jurisprudência do TSE, sigo para a questão número 6. Considerando que o Tribunal Superior Eleitoral publica, por meio de resolução,
O calendário eleitoral, para sistematizar os prazos previstos na legislação eleitoral a serem cumpridos pelos partidos políticos, candidatos e população em geral no ano das eleições, julgue o item a seguir. A janela de migração partidária, em que se considera justificável a desfiliação partidária, se inicia 30 dias antes do prazo de filiação partidária para os detentores de cargo de deputado federal que pretendam concorrer às eleições ao término do seu mandato vigente. Na realidade, essa janela de desfiliação partidária que justifica a mudança de partido político não se aplica apenas para deputado federal, certo? Mas também para deputado estadual, para deputado distrital e para vereador. Essa janela migratória está prevista na Lei 9096 de 95, artigo 22A, com exatamente a redação ou com a redação parecida com a que o Sebrasp está trazendo aqui. Então, nos 30 dias antes do prazo estipulado para a comprovação da filiação partidária. Veja, a janela de migração partidária em que se considera justificável a desfiliação partidária se inicia. Então, ela é aberta nos 30 dias anteriores ao prazo de filiação partidária. Qual é o prazo de filiação partidária? 6 meses antes do pleito é o prazo mínimo de filiação partidária. Então, a assertiva está correta. A gente confere aqui no artigo 22A quais são as hipóteses de justa causa previstas em lei. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e mudança de partido efetuado durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. E você ainda tem outras duas hipóteses no texto constitucional, que está, a primeira, no parágrafo 5º do artigo 17, ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, a cláusula de barreira para a distribuição dos recursos do fundo partidário, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, certo? E a outra hipótese, parágrafo 6º, que é a carta de anuência do partido político. Essas são as hipóteses de justa causa para desfiliação partidária sem perda do mandato aos eleitos proporcionais. Vamos à última questão. De acordo com a legislação dos partidos políticos, o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa poderá perder o seu mandato. Tal desfiliação prevê expressamente hipóteses de justa causa para desfiliação. Tal legislação prevê expressamente hipóteses de justa causa para desfiliação. Assinale a opção que apresenta tais hipóteses. Letra A. A grave discriminação política pessoal, criação de nova legenda partidária e mudança de partido nos últimos 6 meses do mandato. Veja, criação de nova legenda partidária não está prevista hoje no texto da Lei 9096 de 95. Então, você tem aqui duas hipóteses não previstas expressamente em lei. Duas hipóteses não previstas expressamente em lei. B. Grave discriminação política pessoal, desvio reiterado do programa partidário e mudança de partido nos últimos 6 meses do mandato. Você não tem a previsão legal. C. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e mudança de partido no período de 30 dias que antecede ao prazo de filiação para concorrer à eleição ao término do mandato vigente. É a resposta. Letra D.
desvio reiterado do programa partidário, criação de nova legenda, já disse a você, não tenho essa previsão expressa em lei, certo? Letra E, mudança substancial ou desvio do programa partidário, grave discriminação política pessoal e, de novo, criação de nova legenda partidária. Então, gabarito da questão número 7, letra C. Estamos falando das hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária sem perda do mandato eletivo. Estamos tratando aqui de fidelidade partidária. Então, mais uma conversa rápida na série Revisão de Direito Eleitoral TSE Unificado QC. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!